Fala galera, tudo belezinha? E aí pessoal, como é que vocês estão? Gente, hoje estamos gravando aqui essa videoaula para falar um pouco a respeito de biodiversidade, de sustentabilidade, da forma como o ser humano ele deve lidar, né, com o meio ambiente. Evolução e genética ficaram para trás e o conteúdo, nas próximas semanas será este, certo? Então nessa aula eu vou trabalhar com vocês alguns termos. Por mais que vocês assistam essa videoaula, não ficarão isentos de ler este material, certo? Que é o material didático de vocês. Dá uma lidazinha depois, que é importante, faz as devidas anotações. Então, no primeiro momento, a gente traz aqui um termo, que é o termo biodiversidade, certo? E o que quer dizer biodiversidade? Biodiversidade é a variedade de espécies de seres vivos existentes em determinado lugar ou no planeta como um todo. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente tem que aprender a enxergar o ambiente em relação ao quantitativo de organismos, de espécies que são encontradas naquele ambiente. Então, por exemplo, quando você chega num trecho de floresta amazônica ou no fragmento de Mata Atlântica, você vai encontrar inúmeras espécies de vegetais ou de animais. Já quando você sai aqui de João Pessoa e vai viajando, por exemplo, para Natal, ou então vamos mais perto, vamos para Santa Rita, você vai pegando aquelas estradas, de repente começa a andar por aquelas estradas de barro e quando você olha para um lado e para o outro, você só visualiza canavial. Meio mundo de pé de cana. Ou seja, o que você tinha ali antes, que era fragmento de Mata Atlântica, com uma rica biodiversidade, um grande número de espécies, agora você só tem uma. A monocultura da cana de açúcar. Certo? Então, esse é o primeiro termo, certo? Que eu gostaria que vocês pudessem aí enxergar, visualizar. À medida que vocês forem lendo o material de vocês, vocês vão ver que o livro ele retrata extinções em massa, extinções que provocaram a morte de várias espécies de organismos que habitaram a Terra, certo? E, por exemplo, atualmente, os pesquisadores eles chegam a relatar para a gente que nós estamos passando por mais uma extinção em massa, certo? E essa extinção, acreditem, está sendo provocada pelo ser humano. Primeiro porque o ser humano ele tem trabalhado duramente aí na destruição dos ambientes naturais. Você tem aí o exemplo da floresta amazônica. Você tem o exemplo da Mata Atlântica, que sobrou quase nada. Certo? E no lugar da vegetação original, a gente tem o quê? Construção de estradas, de cidades, de fábricas, a implantação de cultivos, como eu acabei de falar há poucos minutos, a questão da monocultura da cana-de-açúcar, e tantas outras monoculturas, a questão da construção de pastagens, a criação de gado. Então todas as florestas nativas elas estão sendo derrubadas. E essas atividades, associadas a atividades de exploração de recursos naturais, extração de madeira, extração de minério, de areia para construção. Então todas essas atividades elas acabam afetando diretamente o meio ambiente, lugar onde os animais habitam, certo? Então a gente acaba afetando a reprodução, a nutrição desses animais, o hábitat deles. Fora isso, a gente acaba destruindo também os fatores abióticos, Por exemplo, o solo sofre erosão, a água acaba sendo completamente poluída, certo? E diante de todo esse contexto aí, a gente está observando muitas espécies desaparecerem, Quando a gente pega, por exemplo, a ararinha azul, que foi tema até de um filme chamado Rio, A ararinha azul hoje ela é considerada extinta, na natureza. A gente não encontra
mas a ararinha azul e tantas outras espécies que já estão aí desaparecendo do mapa. E esses ambientes naturais, além de serem prejudicados pela ação do ser humano, eles também estão sendo prejudicados por outros fatores que se originam a partir da ação do homem, né? Do ser humano, aliás. A questão do aquecimento global, a gente queima uma grande quantidade de combustíveis fósseis, seja através do uso de veículos ou através das fábricas, né, das indústrias. A queimada de florestas, a criação do gado, né? Para quem não sabe, o gado ele libera gases, né, através das flatulências que acabam propiciando, né, um aumento do efeito estufa e consequentemente o aquecimento global, certo? E dentro de todos esses fatores que acabam afetando a biodiversidade, né, o meio ambiente como um todo, nós temos a introdução de espécies invasoras, certo? Então, por exemplo, nós temos organismos que são trazidos de outros continentes ou de um outro país e quando chegam no nosso país, no nosso clima, acabam se adequando tão bem que acabam se proliferando em grande quantidade, competindo com espécies nativas e vencendo essa competição, fazendo com que essas espécies nativas elas percam essa competição aí por recursos, né? E muitas acabam até desaparecendo, certo? Mas aí você pode trazer um questionamento que é o seguinte: mas e daí se algumas espécies elas chegam a desaparecer do ambiente? Ora, toda espécie ela é importante para o equilíbrio dos ecossistemas. Então elas estão intimamente interligadas, certo? Então quando a gente perde alguma espécie e traz desequilíbrio para o ambiente, a gente acaba ameaçando inúmeras outras espécies. E qual é o problema disso? Ora, quando a gente perde uma espécie, a gente pode perder a chance de descobrir uma substância, algum mecanismo de cura para alguma doença que assola a humanidade. Então imagina que uma planta que está numa floresta que foi devastada, uma planta que estava numa floresta que foi devastada, continha, por exemplo, uma substância que era importantíssima para a cura de um câncer, a cura da AIDS, né, que até hoje não se encontrou uma cura definitiva. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa consciência ambiental de que todas as espécies elas estão intimamente interligadas e que elas são importantes e que elas podem guardar inúmeros segredos que podem ser utilizados na medicina ou em qualquer setor aí da vida humana, ok? Já que nós estamos falando, né, dessa íntima ligação entre as espécies, nós também devemos destacar que nós, seres humanos, também fazemos parte do pacote, hein? Não vamos nos colocar à parte. Somos apenas uma espécie a mais dentre milhões de espécies que existem no planeta. E eu estou falando isso porque quando a gente destrói, né, esses ambientes naturais, a gente acaba também colocando em risco povos e comunidades tradicionais, que são grupos com hábitos culturais característicos, que possuem formas próprias de organização social e utilizam conhecimentos e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Um bom exemplo disso, né, são as comunidades indígenas, que habitam, por exemplo, a floresta amazônica, que tem sido amplamente atacada nos últimos anos por conta das políticas de Estado. Por conta de uma política ambiental devastadora que destrói nossas florestas e deixam esses povos, essas comunidades tradicionais à deriva, né? E a questão é tão forte, né, que, por exemplo, no norte do Brasil, a gente tem inúmeros conflitos, né, por terras indígenas, terras que pertencem aos índios para plantar, para caçar, e terras que estão sendo devastadas
justamente em nome do latifúndio, né? Da riqueza de poucos, certo? Então a gente coloca todas essas questões aqui porque diante de tanta problemática é importante desenvolver mecanismos para a proteção da biodiversidade, para que sejam mantidas, né, essas florestas, esses animais, esses vegetais, para que a saúde e o equilíbrio do meio ambiente seja mantido, né, para que lá na frente o ser humano ele não venha a sofrer, né, as consequências que já vem sofrendo, né, por conta de todo esse processo de degradação do meio ambiente. Então, quando a gente fala de proteção à biodiversidade, medidas devem ser tomadas, né? O combate ao desmatamento ilegal, a fiscalização do corte de árvores e extração de madeira, né? Sempre trabalhar para construir leis que tragam proteção não somente para o meio ambiente, mas também para essas comunidades nativas, né? Essas populações que habitam essas áreas de floresta, certo? E um ponto importante também, combater o que a gente chama de biopirataria, né? O envio ilegal de plantas e animais para países estrangeiros. Hoje fui surpreendido assistindo uma reportagem quando eu soube que um estudante, se eu não me engano, em São Paulo, ele mantinha em casa uma cobra naja. Uma cobra que é da Ásia, né, do continente asiático. Como que ele conseguiu? Não existe registro nenhum de entrada dessa cobra no país. E o pior, a cobra picou ele. Ele está em coma, né? A cobra produz uma toxina muito forte que ataca o sistema nervoso central. Ele está em coma e a cobra fugiu. A sorte é que eu acho que o batalhão da Polícia Ambiental conseguiu localizar a cobra e prenderam, e não sei que destino levou a cobra, também não se sabe o estado de saúde dele, né? A família preferiu não divulgar. Então isso aí caracteriza-se, né, como um ato de biopirataria, um animal que foi tirado, né, do seu local de origem e foi mandado para um país, né, estrangeiro, no caso aqui o Brasil. Isso a gente observa demais, né, acontecer. Animais que são retirados da nossa floresta amazônica, mandados para a Europa, ou contrabandeados, e muitos morrem pelo meio do caminho. Então é uma situação bem grave, e todas essas questões elas envolvem uma política ambiental muito forte, uma fiscalização muito forte, né, para que essas coisas elas sejam coibidas. O material de vocês, né, o livro, ele traz um ponto bem interessante aqui, que é a questão das unidades de conservação. Lembra que agora há pouco a gente falou da questão de leis, né, que atuem aí para punir, né, um trabalho de fiscalização também contra todas essas questões que afetam o meio ambiente. Então, pensando nisso, que existem as chamadas unidades de conservação. Né, o que vem a ser as unidades de conservação? São áreas naturais com restrição de uso. Então, essas áreas elas são regulamentadas e protegidas por lei, e o objetivo principal, né, da criação dessas unidades de conservação é valorizar os recursos naturais, como biodiversidade, né, a quantidade de espécies que vivem naquele local, e as fontes de água doce que são encontradas ali. Então, além de beneficiar toda a biodiversidade e as fontes de água, as unidades de conservação elas também beneficiam e protegem de uma certa forma as comunidades tradicionais. Por quê? Porque se naquela área, né, toda a biodiversidade é protegida e as fontes de água também, e tudo isso serve, né, como fonte de alimento, fonte de água para essas comunidades tradicionais, então elas acabam também sendo beneficiadas, porque elas dependem, né, diretamente aí desses recursos naturais, certo?
e, consequentemente, há um benefício para toda a sociedade, certo? Então imagina se todas as florestas fossem varridas da face da Terra, né? Imagina se não ficasse uma única árvore de pé no Brasil, o que é que seria do nosso clima, o que é que seria do tempo diariamente, né? Então a gente ficaria praticamente à deriva, sem saber o que iria acontecer. Mas coisa boa não é, né? Então, diante dessa questão das unidades de conservação, nós teremos dois tipos principais. Então, nós vamos ter as unidades de conservação de proteção integral, certo? E as unidades de conservação de uso sustentável. Qual a diferença entre as duas? Unidade de conservação de proteção integral, não se pode fazer nada, nenhum tipo de exploração econômica. Nem pode consumir, nem pode coletar, qualquer coisa que seja, certo? E também pode destruir nenhum recurso natural. Então, por exemplo, você entra numa unidade de conservação de proteção integral, você não pode levar uma folha dali sequer. Está completamente protegido. Se você cometer algum desses atos aí, explorar economicamente, consumir alguma coisa daquela área, retirar madeira para fazer lenha, coletar frutos, ou destruir uma rocha, derrubar uma árvore, você vai estar praticando crime ambiental, certo? Já as unidades de conservação de uso sustentável, é permitido que haja exploração dos recursos naturais, desde que isso seja feito de forma planejada, né, e sustentável. Então esse processo aí ele tem que ser economicamente viável e socialmente justo em manter a biodiversidade local e seus recursos renováveis. Ou seja, você tem uma unidade de conservação, você explora, tira o que você precisa, né, para levar para sua indústria, mas ao mesmo tempo você mantém aquele local de alguma forma. Eu lembro de já ter ouvido falar que a Faber-Castell ela tenta trabalhar de uma forma sustentável, né? Então, por exemplo, tudo que ela extrai de madeira para fabricação de papel, de lápis de colorir e tudo mais, ela acaba replantando nessas árvores em forma de floresta de mata nativa, certo? E quando a gente fala dessa questão aí, é importante salientar o seguinte: não adianta você ter uma indústria que fabrica papel e você derrubar toda uma floresta nativa e no lugar daquela floresta que existia você plantar apenas eucalipto. Você não fez nada de legal aí, porque antes você tinha toda uma biodiversidade, toda uma riqueza de espécies, e agora tu tens o quê? Apenas uma floresta de eucalipto, apenas um tipo de planta, certo? E daí, galera, quando a gente fala de unidade de conservação e de proteção integral, então nós temos alguns exemplos, né? Nós temos as estações ecológicas, nós temos as reservas biológicas, os parques nacionais, certo? Nós temos os monumentos naturais, certo? E todo esse material, ó, Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, Monumento Natural da Gruta do Lago Azul, que fica em Bonito, Mato Grosso, certo? Então, assim, esses exemplos aqui, é interessante que depois vocês façam uma leitura bem detalhada para que vocês possam saber diferenciar cada um. Vocês têm ainda os refúgios de vida silvestre. Então, tudo isso aqui é unidade de conservação e de proteção integral. Ninguém mexe, certo? E unidades de conservação e de uso sustentável, nós temos aqui como exemplo as áreas de proteção ambiental, as APAs, certo? Então a gente tem aqui uma fotografia aérea da Foz do Rio São Francisco, na APA de Piaçabuçu, certo? Em Alagoas.
Vocês têm também as florestas nacionais, né? São as chamadas flonas, certo? Aqui na Paraíba nós temos as flonas. Nós temos uma flona bem pertinho de nós. Temos a reserva extrativista, né, que é uma área utilizada aí por comunidades extrativistas, né, que acabam extraindo para a própria subsistência. Temos a reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular de patrimônio natural e área de relevante interesse ecológico. Então é importante que vocês, né, depois de terem visto aqui essa breve discussão, né, a respeito de biodiversidade e dos problemas ambientais que nós enfrentamos diariamente, certo? Que vocês possam fazer uma leitura minuciosa, mais pausada, mais tranquila e fazer no caderninho as devidas anotações para que vocês possam, no momento que tiver alguma dúvida ou esquecer alguma coisa, fazer aquela busca ativa no caderno, certo? Então, era isso o que a gente tinha para mostrar hoje. Na próxima aula, vocês vão ter que estar finos aí nessas questões, porque a gente vai entrar na questão da sustentabilidade, certo? E logo após essa videoaula, dá uma entradazinha lá no Google Formulários, tem uma atividade a respeito desse conteúdo que a gente viu hoje. Não deixa de fazer a atividade, o prazo para responder é até terça-feira à noite, tá ok? Então vocês vão ter tempo de sobra aí, não precisa de correria, vai se deleitando aí sobre o conteúdo, tá bom? Então é isso, galera, foi um prazer estar com vocês mais esta vez, mesmo que seja de forma remota e virtual, mas está acabando, né? Acredito que em breve estaremos novamente aí nas salas de aula, se Deus quiser. Então um abraço bem grande, saudades, cheiro e até a próxima.